Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez a graça do nosso Senhor possa nos ajudar e ser conosco. Porque à medida que vamos avançando com o Senhor, vamos também compreendendo que em nós mesmos não existe nenhuma habilidade em nós. Não há em nós nenhuma qualificação no terreno espiritual. Mas nós estamos certos em quem temos crido que Ele é poderoso, que pelo Seu Espírito Ele tem nos feito caminhar, Ele tem nos sustentado. Irmãos, nós talvez, e temos muitos argumentos para isso, podemos a uma dizer que estamos vivendo o tempo mais difícil em toda a história da igreja nessa terra. E o simples fato de a igreja ainda sustentar o testemunho do Senhor, em meio ao mundo mergulhado em trevas, em morte, em devassidão, é prova cabal de que o Espírito Santo de Deus trabalha dioturnamente para que esta noiva seja edificada. Não é por nós, porque talvez por nós já teríamos há muito desistido. Mas nós damos testemunho de que o Espírito Santo tem sido diligente para conosco, tem sido insistente para conosco, tem sido gracioso para conosco, não tem nos deixado nos perder em nós mesmos e neste mundo. Irmãos, se nós temos consciência disso, nós temos um passo importante a dar. Aquele famoso puritano Thomas Watson, ele diz que o caminho para Deus tem duas asas. A primeira se chama fé, e a segunda asa se chama arrependimento. Portanto, nós cremos no Senhor e também sabemos bem quem éramos, de onde viemos e o que Ele fez por nós. Portanto, fé e arrependimento, essas duas coisas precisam caminhar juntas, para que não venhamos nos perder no meio da caminhada. Vamos orar antes de lermos alguns trechos aqui na Escritura, e então depois partimos o pão juntos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Senhor, que privilégio para nós desfrutarmos do Senhor nesta reunião, Senhor. Desfrutarmos daquele que é o pão da vida. Ó Senhor, Teu Espírito habita em nós, a Tua vida vive em nós. E a Tua vida em nós precisa crescer mais, Senhor. Ela precisa se desenvolver mais, Senhor. E Tu és o alimento para que esta vida possa se desenvolver em nós, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos e carecemos nessa noite, Senhor. Por isso eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor, e pelo Teu Espírito, que o Senhor se revele a cada um daqueles que estão aqui. Senhor, desde o menor até o maior. Talvez muitos aqui tiveram uma semana tão difícil, Senhor. Semana essa que talvez pouco tempo tenha sido ofertado a Ti. Senhor, mas que a Tua graça venha inundar o nosso coração, nos trazer de volta ao Senhor. Ó Deus, e nos prostrar ante a Tua presença e sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor.
nos ajuda pelo teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Vamos ler os versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostaria de colocar ênfase nessas frases que ouvimos do verso 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Interessante quando nós observamos essas expressões que Paulo empilha aqui, uma após a outra. A primeira delas diz que nós fomos libertados do pecado. Se você já leu a epístola aos Gálatas, você vai chegar a uma altura naquela epístola onde Paulo diz assim: que é feito da vossa alegria, ou que é feito da vossa exultação. Porque de alguma maneira aqueles irmãos haviam deixado aquilo que eles haviam recebido por meio do apóstolo Paulo, que levava a vida no Espírito, para de novo passar a observância de ritos, a observâncias de costumes e leis. E Paulo diz assim, que é feito da vossa alegria. Porque quando nós lemos essa frase, libertados do pecado, nós temos muita dificuldade de nós mesmos e em nós mesmos de entendermos a natureza e a realidade espiritual que esta frase contém em si. Porque de certa forma, ou de alguma maneira, nós entendemos que o Evangelho veio a nós quando nós estávamos quase sendo salvos. Parece que havia já uma obra sendo em nós mesmos e por nós mesmos, pela nossa maneira de viver. Talvez não vivíamos uma vida em devassidão. Então o Evangelho era aquele arremate final, ou a última cereja do bolo, para que nós viéssemos a crer no Senhor. Mas irmãos, quando Paulo diz que nós fomos libertados do pecado, ele diz que nós fomos arrancados de uma raiz natural da qual nós pertencíamos. Certa feita, eu já disse para os irmãos, quando nós temos na agricultura a figura do enxerto, quando você pega uma árvore, ou um pedaço dessa árvore e enxerta ela numa outra planta, o primeiro passo que você tem que dar é você arrancar aquele pedaço de árvore da sua vida natural. Ela precisa ser cortada da sua vida natural, para que ela possa ser enxertada em uma outra árvore. E desta outra árvore agora, ela receber toda a nutrição, ela receber toda a vida, todo o crescimento, todo o desenvolvimento a partir então desta segunda árvore. Mas para que essa vida possa desenvolver, para que essa árvore possa crescer segundo um padrão de uma nova vida, ela precisa ser cortada da sua árvore natural. E isso não é algo simples. Isso não é algo que nós podemos compreender da noite para o dia. Isto é processual. Porque, irmãos, nós fomos tirados da nossa velha natureza adâmica. O homem naufragou em Adão. Você se lembra em Atos 27, quando Paulo,
naquele contexto daquele naufrágio, diz que aquele barco, depois daquela tormenta, ele se quebrou em vários pedaços. E diz que aqueles que se salvaram agarrados em tábuas e destroços do navio. Adão também foi assim. O navio se quebrou, se partiu em muitos pedaços. E pela graça de Deus, eu e você alcançamos um pedacinho. O Senhor colocou uma madeirinha, e essa madeirinha é o Evangelho. Essa madeirinha é Cristo sendo dado a nós, que nos tirou da nossa real situação. O pecado, irmãos, é muito, mas muito mais abrangente do que apenas aquilo que nós temos ideia na nossa concepção. Porque o pecado não só tirou o homem da presença de Deus, o pecado matou o homem. Paulo, mesmo escrevendo aos Romanos, diz que a morte entrou pelo pecado. Porque a morte é tão difícil de ser compreendida na esfera humana, porque o homem não foi projetado para experimentar a morte. Mas quando o pecado entrou, a morte entrou. Mas diz a palavra que nós fomos libertos do pecado. Porque o pecado, ele é uma natureza intrínseca, a natureza humana. E entrando o pecado, também entrou a morte. Portanto, a morte toca tudo aquilo que tem contato com o pecado. Mas diz a palavra que em Cristo nós fomos libertados dessa situação irremediável, livres do pecado. Agora, como fomos livres do pecado, irmãos? Fomos livres do pecado por causa que Cristo, o Senhor Jesus, nos tirou então dessa velha árvore, dessa velha maneira de viver, e nos colocou nele mesmo. Esse processo é um processo difícil, é um processo duro, é um processo dolorido. A espada do Espírito Santo tem que cortar, tem que mexer conosco, tem que tratar com áreas da nossa vida. Irmãos, uma vida plena no Espírito é uma vida que tem sim experimentado disciplina de Deus, limitações do Espírito Santo. Não estamos jogados, irmãos, ao vento. O Espírito tem sido pedagogo para conosco. Ele tem nos introduzido em realidades espirituais mais profundas no Senhor. Portanto, aquilo que tem sido tirado, aquilo que tem sido limpado, aquilo que tem sido tratado, é obra do Espírito em nossa vida. Não é porque nós temos um conceito bom do que é ser cristão, e nem porque nós deixamos de fazer certas coisas, é porque o Espírito Santo tem trabalhado, e nós precisamos ter consciência disso. Precisamos ouvir a voz do Senhor, saber que Ele está nos tirando de uma realidade, às vezes, menor, para nos introduzir numa realidade espiritual mais ampla. Você se lembra que o povo de Israel, quando entrou na terra de Canaã, diz a palavra, a terra mana leite e mel, mas diz assim, cavai os montes, e de lá vocês vão tirar o ouro. Temos cavado os montes, irmãos? Ou estamos satisfeitos aqui na superfície? Essas são as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo nós temos que ser encorajados a cavar mais fundo. Pela palavra, por meio do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos achar que nós chegamos num bom lugar. Nós não podemos achar que está tudo pronto. Nós precisamos prosseguir a carreira. Nós precisamos correr a corrida. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós não podemos ficar somente na superfície. Existem riquezas de Cristo, insondáveis, que nós, pelo Espírito Santo, precisamos desfrutar. Realidades espirituais, plenitude espiritual, gozo, satisfação, alegria, tudo isso nós precisamos cavar em Cristo Jesus. Nós precisamos ser tirados da periferia e pelo Espírito Santo sermos reconduzidos à centralidade de Cristo na vida cristã em plenitude. Deixarmos de buscar atalhos ou as coisas ínfimas, mas nos concentrarmos no Senhor, irmãos. Irmãos, quanta pregação do Evangelho tem sido cheia de detalhes, de ricos detalhes, às vezes de conexões com o mundo, mas o quanto de Cristo, do Evangelho, das riquezas insondáveis de Cristo tem sido anunciado. Irmãos, nós temos milhões de assuntos para estudar na palavra,
Mas nós nunca devemos sair daquilo que é central, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Um evangelho que levanta posições, bandeiras, extremos, ele é um evangelho fragmentado. O verdadeiro evangelho é aquele que exalta a bendita pessoa e a obra do Senhor Jesus. Nós precisamos crescer em conhecimento do Senhor. Daqui a pouco vamos ler isso em Pedro. Irmãos, precisamos crescer no conhecimento pleno do nosso Senhor. Irmãos, só um conhecimento pleno da pessoa e obra de Cristo nos livrará de nós mesmos e deste mundo. Querido, se a luz do Espírito tem brilhado a nós, e pela sua misericórdia nós temos compreendido até o propósito de Deus em Cristo, e todos os assuntos que estão aí inseridos, salvação, redenção, santificação, a igreja, o reino, a Nova Jerusalém, temos compreendido esses assuntos, irmãos. Agora imagine você, imagine eu, se nós não estivermos correspondendo ao Senhor, compreendendo estes assuntos. E por um outro lado, se há outros filhos de Deus que têm tido menos luz, e têm até mesmo se esforçado de uma maneira equivocada, mas têm desejado, na luz que têm recebido, agradar ao Senhor, e têm sido persistente, quanto mais galardão terá. Porque você se lembra na parábola daquele servo bom e daquele servo mau? Existe um servo ali que não conheceu a vontade do Senhor, e eu gosto muito dessa frase que diz assim, fez coisas dignas de reprovação. A ele foi dado poucos açoites, mas tinha um outro servo, que conhecia a vontade do seu Senhor, e não o fez como o seu Senhor queria. E a este foi dado muitos açoites. Irmãos, a luz que nós temos recebido do Senhor, não é para o nosso desfrute apenas, é para a nossa responsabilidade. Guarda o bom depósito que te foi confiado. Guarda o padrão das sãs palavras, da doutrina. Isso são dádivas de Deus a nós por meio do seu Espírito Santo. Se temos visto algo de Cristo, isso é para a nossa responsabilidade em testemunhar do Senhor na nossa vida, para os nossos e para o mundo. Não é para nós sairmos aí de porta em porta dizendo o quanto conhecemos e o quanto sabemos, mas é para nós anunciarmos isso em vida. Fomos libertos do pecado. Irmãos, o quanto de nós, ou o quanto o homem natural precisa experimentar este milagre em Cristo Jesus. Porque Paulo diz assim que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando fomos libertados do pecado em Cristo, nós fomos livres do pecado e, consequentemente, fomos livres da morte. Irmãos, isso é impressionante demais. Porque quando o Senhor Jesus ele deita na morte, a morte não o pode deter, porque ele é santo. E ele sai da morte. Mas a sua ressurreição é totalmente inclusiva, porque nós morremos nele, fomos libertos do pecado, e a morte não tem poder sobre nós. Você pensa nisso, irmãos? Você pensa que hoje, se o Senhor recolher um irmão aqui dentre nós, você acredita que ele está com os pés na ressurreição? A morte não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Irmãos, como nós, que fomos libertos do pecado, vamos de novo viver presos aos rudimentos deste mundo. Nós precisamos de sermos tomados pelo conhecimento pleno de Jesus. Como diz Paulo no capítulo 12, experimentando isso através da renovação da nossa mente. Pela palavra, tendo a mente de Cristo, desenvolvendo os afetos de Cristo, a visão de Cristo, vendo como o Evangelho vê, anunciando o Evangelho como o Evangelho é, e vivendo à altura do Evangelho. Nada menos que isso, irmãos. Irmãos, se nós prestarmos atenção nesses detalhes que o Espírito Santo tem falado a nós nesses últimos dias, se nós estivermos atentos ao que Ele tem nos dito, vocês verão, e nós também testemunharemos que o Senhor tem desejado caminhar de maneira mais plena conosco. Ele tem desejado expressar através de nós uma porção maior do seu Filho.
Irmãos, o quanto o Senhor tem sido diligente em falar conosco. O quanto Ele tem sido amável em falar conosco. Sabe por quê? Irmãos, porque nós fomos já libertos. Diz aqui a Escritura, libertos do pecado. E a próxima frase que Paulo diz aí, transformados em servos de Deus. Mas o servo precisa avaliar o seu serviço. Sabe por quê? Porque tem dois senhores. E ninguém pode servir a dois senhores neste mundo. Ou há de servir a um e odiar o outro, e vice-versa. A quem nós estamos servindo? Será que nós estamos neste mundo, proclamando a fé cristã, até dizemos que somos cristãos, mas estamos servindo a nós, aos nossos desejos? Ontem nós estávamos numa comunhão com os irmãos e algo o Senhor nos disse. Em determinada época, se trabalhava para atender necessidades. Depois da Revolução Industrial, o príncipe deste mundo levou o homem a trabalhar pelos seus desejos. Então, quanto mais ele deseja, mais ele trabalha. Mas tem um problema muito sério aqui, porque os desejos são incontroláveis. Essa natureza adâmica caída é insaciável. Ela não se refreia, ela não descansa. Ela é má, ela é caída. Nada pode satisfazê-la. Se alguém tem encontrado satisfação neste mundo, ele tem encontrado em Cristo, irmãos, e em nada mais. O dinheiro não traz satisfação, porque quanto mais ele ganha, mais ele quer. Os prazeres não trazem satisfação, porque quanto mais prazer ele tem, mais prazer ele quer. O poder não traz satisfação, porque quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. Aqueles que estão plenos e satisfeitos neste mundo são aqueles que estão plenos e satisfeitos em Cristo Jesus. A busca deles cessou. Eles encontraram aquela dracma valiosa, aquele tesouro pelo qual eles não estão dispostos a vender e a trocar por nada neste mundo. Irmãos, nós não podemos nos desprender da pessoa do Senhor. Nós não vamos trabalhar pelos nossos desejos. Nós não vamos nos mover pelos nossos desejos. Nós vamos nos mover na onde o Senhor nos colocar. Porque nós fomos transformados em servos de Deus. Irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. Nós não estamos servindo a nós. Nós não estamos servindo a este mundo. Nós estamos servindo ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor. E o nosso trabalho serve ao Senhor. E a nossa vida serve ao Senhor. E a nossa comunhão com os irmãos serve ao Senhor. E o nosso dinheiro serve ao Senhor. E tudo que temos é para o Senhor. Porque nós fomos libertos do pecado e fomos transformados em servos do Senhor. Porque quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele diz isso, que eles se converteram dos ídolos para servirem ao Deus vivo. A sua conversão não foi apenas para te livrar do inferno, foi para te fazer servo de Deus. Porque o Senhor sabe que se nós não o estivermos servindo, nós estaremos servindo a este mundo, servindo ao príncipe deste mundo, servindo a nossa própria carne e não a ele. Irmãos, nós somos salvos para servir o Senhor. Irmãos, a nossa salvação não é um fim em si mesma. Não vamos apenas ficar desfrutando disso para nós. Talvez nós estejamos satisfeitos porque, de alguma maneira, nós já cremos no Senhor, cremos no sangue de Cristo Jesus, fomos libertos do pecado, sabemos que temos a vida eterna nele, irmão, mas nós estamos em serviço, nós estamos em peleja. Nenhum soldado que se dispõe a servir, ele vai se distrair consigo mesmo. Ele vai querer fazer a vontade daquele que o arregimentou. Meu irmão, não pense você que você está aqui tirando férias, ou que você está aqui conquistando coisas, ou que você está aqui cumprindo um papel na sociedade. Você está aqui porque você é servo do Senhor. Irmãos, o Senhor não tem tirado os olhos dele de nós pelo seu Espírito. Ele continua nos chamando, ele continua confiando que aquilo que ele nos deu voltará para ele em forma de adoração e serviço. Irmãos, nós não podemos nos distrair por nada e nem por ninguém.
Talvez eu e você podemos nos minimizar pelos sofrimentos, pelas coisas que temos passado, irmãos, mas o Senhor continua a confiar em nós. Como diz Paulo, Ele nos fez seus cooperadores, porque Ele é o operador, mas Ele nos fez cooperadores com Ele. Coopere com Ele, irmãos, no seu casamento, coopere com Ele na criação dos seus filhos, com o seu trabalho, com seus bens, com aquilo que Ele tem te confiado, coopere com o Senhor, porque nós fomos salvos do pecado e fomos transformados em servos de Deus. Irmãos, servimos ao Senhor, servimos ao Senhor. Você se lembra quando Paulo foi dar o seu testemunho? Atos capítulo 26, aquele rei diz assim que este homem tem usando uma palavra correlata, mas esse louco tem espalhado divisões. Como o mundo te vê? Como o mundo me vê? Como o mundo vê a igreja hoje? Será que o mundo vê a igreja como uma fonte de renda, onde ele vai promover entretenimento e um povo que se diz cristão vai desfrutar desse entretenimento, trabalhando para isso, comprando isso, vivendo disso, se alimentando disso e em torno disso? Não, e não. Que o mundo nos tenha por loucos e divisores, porque o evangelho é loucura para este mundo. Irmãos, nós não podemos abaixar as armas da nossa guerra. Nós não podemos vender o evangelho a preço de nada. Irmãos, o homem não tem jeito. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há ninguém bom em si mesmo que se possa salvar. Ele precisa ser tirado dessa natureza velha, trazido para a vida em Cristo Jesus e ser transformado em servo de Deus. Irmãos, os servos de Deus, eles são e sempre serão e sempre foram um incômodo para o mundo. Irmãos, a igreja precisa de novo incomodar o mundo. A igreja precisa de novo incomodar as autoridades e os governos. A igreja precisa de novo causar no mundo repulsa. A igreja precisa de novo de mostrar a sua real identidade, custe o que custar. Custe o nome dela. Custe o prestígio dela. Custe tudo, mas ela tem que mostrar a sua identidade celestial, a sua identidade espiritual, que ela, neste mundo, é uma invasão sobrenatural de Deus, que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja precisa recuperar isso urgentemente, porque o mundo tem entrado para dentro dela. E ela e o mundo são duas coisas, hoje em dia, muito difíceis de se separar. Irmãos, nós precisamos voltar de novo para o evangelho. Saber que essa palavra nos tirou, ela nos separou da nossa maneira vã de viver, daquela vida que nós tínhamos em Adão. Nós fomos tirados pelo evangelho dessa condição e fomos inseridos em Cristo. Como nós vamos viver abaixo disso, irmãos? Como nós vamos nos associar com práticas mundanas? Como nós vamos nos associar com a filosofia deste mundo, com o pensamento deste mundo, com o comprar deste mundo, com o vender deste mundo? Irmãos, nós precisamos recuperar a nossa identidade como igreja, como servos de Deus. Eu estava vendo uma triste pesquisa, triste demais, que diz que 70% dos homens que se dizem cristãos, 70% dos homens que se dizem cristãos no Brasil, têm ou já tiveram algum envolvimento com pornografia na internet ou em meios de comunicação. Irmãos, isso é terrível. Porque hoje se troca de tudo, se troca de carro, se troca de casa, se troca de tudo, até de esposa, de tudo. É isso que o inimigo quer nos colocar na frente. Qual que é o seu sonho? Trocar este carro? Troca o carro. Troca a casa. Troca isso. Isso não te serve. Aquele te serve. Esse telefone não te serve. Também esta mulher não te serve. Troca a mulher. Troca tudo. Irmãos, nós estamos satisfeitos em Cristo ou nós estamos buscando algo fora de Cristo?
encontramos prazer no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria é o Senhor, ou a nossa alegria ainda é algo que nós podemos conquistar? Será que nós podemos trabalhar para conquistar a nossa alegria, ou Deus trabalhou para nós e proveu em Cristo alegria para nós? Mais uma vez aquilo que Paulo diz aos Gálatas, o que é feito da vossa alegria. Sabe o que Lloyd Jones diz? Ele diz que a felicidade ou a alegria cristã, ela é diretamente proporcional à medida que os filhos de Deus conhecem a natureza de onde eles vieram. Ou seja, a semelhança de Mefibosete, se estamos assentados à mesa do rei, nós sabemos que nós mancamos e que nós viemos de Lodebar. Não fizemos nada para estarmos aqui. Foi a misericórdia do rei que nos trouxe e nos convidou. Irmãos, o quanto isso nos descansa de nós, o quanto isso tira todo o fardo do nosso fazer e do nosso produzir. E nos coloca em graça, em gratidão, em amor ao Senhor. Porque não fomos nós, irmãos. Nós não fizemos nada, foi Ele que nos convidou. Nós mancávamos, viemos de uma terra distante, longínqua, cheia de sujeira, de morte, de podridão, mas Ele nos convidou e nos assentou à sua mesa e nos deu dele mesmo. Irmão, será que existe ainda alguma busca? Será que ainda existe motivo para que nós estejamos desesperados, buscando algo aqui, algo ali, alguma coisa lá? Irmãos, nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Se algo tem te roubado essa inquietação nesses dias, saiba que isso não provém do Senhor. Isso é a tua carne, isso é o inimigo soprando no teu ouvido. Peça ao Espírito Santo para te trazer paz e descanso, para que Ele possa te recobrar na memória que você está plenamente salvo e satisfeito em Cristo Jesus, que Cristo Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Transformados em servos de Deus. E a última frase que ele diz: tendes o vosso fruto para santificação. Mais uma vez eu quero citar uma frase do irmão Lloyd Jones. Ele diz assim, que aonde não há evidência de santificação, não há por que se discutir regeneração. É pesada essa frase. Porque se o cristão não tem vivido uma vida de santificação, a conclusão que nós chegamos é que talvez ele não tenha experimentado verdadeira regeneração. Irmãos, isso é muito sério. À medida que nós estamos nos santificando, é à medida que nós estamos compreendendo a nossa regeneração em Cristo Jesus. Irmãos, o quanto nós precisamos rever a nossa condição atual. Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação não é nada que eu e você possa fazer. É algo que o Espírito Santo pode fazer. Sabe como? Fazendo Cristo mais plenamente visto em nós, crescendo em nós, se desenvolvendo em nós. É Cristo vendo com os nossos olhos. É Cristo pensando com a nossa mente. É Cristo falando através de nós. É Cristo vivendo e se expressando através de nós. Isso é santidade. Aonde não há santidade, não há por que se discutir regeneração. Portanto, um cristão que não se santifica, muito provavelmente é um cristão não regenerado. Irmãos, de alguma maneira você tem sentido esse peso no teu coração nesses dias. Talvez o Espírito Santo tenha colocado, ou tem colocado, repulsa no teu coração a certas práticas, a certas maneiras de falar, de se conduzir, a certas posturas. Irmãos, o quanto nós precisamos rever, desde o mínimo até coisas grandes. Precisamos ver se estamos santificando a nossa vida, se estamos santificando a vida de Cristo vivendo em nós, por meio do seu Espírito. Se não estamos entristecendo o Espírito, se não estamos apagando o Espírito. Como diz Paulo ao Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. O Espírito, irmãos, já nos foi dado. Mas ele é sensível e educado. Ele não vai nos atropelar. Ele não vai ser sem educação conosco. Ele não será grosseiro.
Ele deseja que o nosso coração se renda a Ele de maneira plena, humilde, sincera e verdadeira. Irmãos, se existem áreas nas nossas vidas que o Senhor ainda não ganhou espaço, que nós temos que falar para Ele, muito sinceramente, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Espírito Santo nos ganhe para Cristo mesmo. Talvez situações que eu e você não possamos e nem temos condições de resolver, mas que nós tenhamos coragem e sinceridade de dizer: Senhor, toma isto em tuas mãos. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes essas coisas nos provocam choro. E o salmista diz no Salmo 56 que o mundo chora e as suas lágrimas caem na terra. Mas os santos, as suas lágrimas são recolhidas num odre e elas estão contabilizadas diante do Senhor, uma a uma. Irmãos, Ele sabe aquilo que tem ferido a nossa vida, porque aquilo que tem nos ferido é aquilo que tem ferido o caráter do Senhor, e que nós somos fracos mesmo, incapazes mesmo, e muitas das vezes nós ficamos tristes porque não vemos uma maior expressão de Cristo na nossa vida. Irmãos, mas o Espírito Santo tem sido tão amável, tão diligente, tão perseverante. Como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos cerca de todos os lados e nos deixa sem saída. Por isso, haja como gente, chore mesmo, lamente mesmo, porque saiba que o Senhor tem colhido as tuas lágrimas e as tem contabilizado. Porque quando você abre o Apocalipse, diz que lá Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais choro, e nem morte, e nem tristeza alguma. Ó, irmãos, o quanto nós precisamos viver à sombra dessas realidades espirituais. E por fim ele diz, e por fim, o fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. E se é eterna mesmo. E diz Paulo que nós agora conhecemos em parte, vemos como que através de um espelho, mas veremos plenamente, e o conheceremos como também somos conhecidos. Ô irmãos, o quanto isso nos enche de coragem para prosseguir. Ô irmãos, nós estamos no caminho, nós ainda não chegamos. Esta palavra escrita, soprada pelo Espírito Santo, é a placa de direção. Se você vem para a nossa cidade, você chega ali numa altura da BR-153, você lê uma placa, Goiânia, 5 quilômetros. Você não chega naquela placa e abraça aquela placa e diz, eu cheguei a Goiânia. Porque aquela placa é uma indicação do caminho. Mas se você seguir a placa, você vai chegar em Goiânia. O Senhor nos deixou uma placa inspirada pelo seu Espírito. Mas um dia, Ele mesmo se manifestará a nós. E quando você chega em Goiânia, a placa não adianta mais nada, ela não é mais necessária. E quando Cristo se manifestar a nós, irmãos, tudo se escurecerá pelo brilho da face de Cristo revelado. O conheceremos como também somos conhecidos. Você crê que o Senhor te conhece, irmão? Você crê que o Senhor te conhece, irmã? Talvez você teve a pior semana. Talvez você teve os piores dias da tua vida nesta semana. Mas o Senhor te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele sabe cada um dos seus temores, das suas necessidades. E Ele não muda, Ele é fiel. E o Senhor continua a te conduzir. O Senhor continua a te chamar. Porque não foi você que te trouxe para este lugar. Não foi o convite do irmão A ou do irmão B. O Espírito Santo de Deus tem te permitido. O Espírito Santo de Deus tem te escolhido, tem te chamado. Talvez você diga, irmão, eu sou o pior irmão desta reunião. Eu sou o principal aqui que não devia estar aqui. Mas você está aqui porque o Espírito te considera o principal para estar aqui. Irmãos, nós não estamos aqui por nosso mérito, estamos aqui pelo mérito de Cristo Jesus. Irmãos, eu queria concluir lendo um texto de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Versículo 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas
as coisas que conduzem à vida e à piedade. De uma maneira muito simples, essa palavra piedade pode ser traduzida como semelhança com Deus. Então, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à semelhança para com o Senhor, a piedade. Pelo conhecimento pleno, completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu cuidado, toda a sua atenção, olha o que ele diz: associai com a vossa fé. Lembra? Essa é a primeira asa, vamos para a segunda asa. Diz aí, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós também o quê? Aumentando, não só existindo, mas também aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, onde está a vossa exultação. Por isso, irmãos, versículo 10, procurai com diligência cada vez maior, não menor, maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, agora esta expressão, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não está falando de uma entrada qualquer, ele está falando de uma ampla entrada no reino do nosso Senhor. Associai a vossa fé. Irmãos, cremos no Senhor, e esse é só o primeiro degrau. Há uma outra asa que precisa se desenvolver. Associai com a vossa fé. E qual o objetivo disso? Não nos tornar infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ou seja, conhecimento e frutificação são duas coisas distintas. Precisamos conhecer e precisamos também frutificar. Mas ele diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas pelo seu divino poder. E faltaria muito tempo, irmãos, para nós tocarmos nessa expressão. Porque esse é o poder que ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos. Esse é o poder que ninguém tem, senão Deus mesmo. Pelo seu divino poder, nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à semelhança para com Deus. Portanto, irmãos, está à nossa disposição. Isso foi nos dado pelo poder divino do nosso Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade nos foi doado pelo seu divino poder. O poder que ele exerceu em Cristo, o tirando de dentre os mortos, exaltando a destra de Deus e nos dando do seu próprio Espírito. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade nos foi doado por este divino poder. Poder esse que a morte não pôde vencer. Nem o ego, e nem o inferno, e nem ninguém. Portanto, observando assim, temos ampla entrada, não uma entrada, mas uma ampla entrada no reino do nosso Senhor.
Por isso confirmai, desenvolvei a vossa salvação. Irmãos, nunca foi hora de descanso, mas eu diria que esta é a pior hora para pensarmos em descanso. Nunca foi fácil, e esta é a hora mais difícil. Mas, sabedor o Senhor da hora e do momento que nós passaríamos, Ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito Santo, aquele que nos pode conduzir a toda a verdade. Irmãos, não há por que nos desesperarmos. Nós temos da parte do Senhor um consolador, um amigo fiel, aquele que nos ouve, aquele que nos conhece, aquele que sabe de quem somos, aquele que conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e aquele que se compadece de nós, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, que tem anelado conformar-nos mais e mais à semelhança do nosso Senhor. Irmãos, Ele é aquele servo fiel, que tem desejado conduzir esta noiva ao seu marido. E por isso Ele tem trabalhado diuturnamente, com este propósito, de nos unir em realidade com o nosso Senhor. Por isso, irmãos, sejamos diligentes no nosso caminhar, diligentes com o trabalho da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não vamos nos distrair, somos servos do Senhor, fomos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. E que o Senhor nos ajude, irmãos. E que momento precioso o Senhor separa para nós. Porque essa vida de Cristo em nós precisa crescer. E o alimento que faz essa vida crescer é o próprio Senhor. Que nesta reunião, irmãos, nesse singelo momento do partir do pão, nós venhamos, pela graça do Senhor, tocar as realidades espirituais contidas por trás desses elementos. Que este pão não venha a ser apenas uma farinha amassada e assada para nós, mas que seja a vida do Senhor dada a nós. Que este cálice recobre a nossa memória de que nós fomos eternamente perdoados pelo sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula nenhuma, que se ofereceu por mim e por você. Irmãos, como nós temos vivido a realidade destas coisas. Como nós temos nos prostrado, estado nesse tempo, a realidade dessas coisas. Porque os coríntios estavam perdidos. Eles vinham para a ceia e cada um tomava a sua própria ceia, e alguns até se embebedavam. E Paulo diz assim, que partir o pão, participar da mesa sem a consciência do corpo, sem consciência daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo é, eles estavam comendo e bebendo para si mesmo juízo. Irmãos, o Senhor Jesus se deu por nós, o Filho do Deus vivo. Se nós não temos consciência disso, se não estamos vivendo à luz disso, comer esse pão e tomar este vinho será peso de juízo para nós. Ó irmãos, mas se temos tido pelo Espírito Santo iluminação no nosso espírito, e temos desfrutado da vida do Senhor através do partir do pão, sabemos que este pão tem sido o alimento para que a vida de Cristo se desenvolva em nós. E faremos isso até que Ele volte, porque um dia cearemos na presença dEle. Irmãos, que nós possamos ser ajudados pelo Senhor. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, ajude a partir de mim, a cada um de nós. Que o Espírito Santo coloque palavras adequadas, sentimentos adequados. Que as nossas canções sejam para Ele. Que o nosso aplauso seja para Ele. Porque Ele nos libertou dos pecados, ou do pecado, e nos transformou em servos de Deus. Que maravilha! Lá em Apocalipse capítulo 19, dentro daquele quadro da eternidade, João diz assim, e os seus servos o servirão. Vamos continuar servindo o Senhor, irmãos, nesse tempo e na eternidade. Que o Senhor nos ajude.